Reinaldo Azevedo, mais uma vez a minha teoria se fez certa. Alexandre de Moraes assiste o seu programa e ele viu que tinha que dar essa domiciliar depois de te assistir ontem falando sobre isso. Você vê, nada como ser influente, né? Você sabe que ontem eu ganhei 3 prêmios do IBEST, fico feliz, enfim, ninguém trabalha para ganhar prêmio, mas eu ganhei, né? De jornalismo digital, influenciador Twitter das redes e também entre os 3 primeiros de influenciador político. Vai ver que o Alexandre está me acompanhando, fala assim, vamos dar essa domiciliar aí, né? E aí, engraçado, vamos falar daqui a pouco, né? As teorias conspiratórias que começaram a ser desenvolvidas, inclusive pela extrema-direita. Eu acho que eles não queriam, também a gente tratou disso aqui, eles não queriam a domiciliar. Não, deixa o cara morrer lá, porque para a gente é bom, né? Até o Eduardo acabou vocalizando isso, ainda que por contraste, sem querer. Mas a gente chega lá. Mas a gente vai começar, parece que o Bolsonaro está indo para casa já. Olha, milagre da domiciliar, né? Eita, que beleza. Exatamente, isso, exatamente. Olha, o médico do Brasil Ramos Caiado, que é da equipe do Jair Bolsonaro, ele disse que o ex-presidente apresenta significativa melhora e deve ter alta na sexta-feira, 2 semanas depois de ser internado lá no DF-Star, aqui em Brasília. Ele vai seguir com um tratamento de antibióticos para conter essa pneumonia até amanhã, quinta-feira. E o que é que disse o médico? Ele disse assim, como o antibiótico termina o ciclo amanhã, nós estamos em programação para alta na sexta. O raio-x de ontem à noite nos deixou muito tranquilos. No início da internação, já havíamos estimado um período de mais ou menos 14 dias pela nossa experiência em quadros semelhantes. Há ainda uma lesão residual, que também já era esperada pela gravidade, no pulmão esquerdo. É isso, né, Reinaldo? Como você disse, milagres da domiciliar, já que houve essa melhora um dia depois. A gente vê, e eu não estou desconfiando do estado de saúde grave do presidente, não, do ex-presidente, né? Mas a gente vê que sempre se lida com esse negócio da saúde do Bolsonaro de uma maneira muito, como direi, instrumental, né? Porque num dia parece que ele está ali, né, indo, né? No outro ele já dá uma melhorada. Bom, tomara que assim seja, que melhore mesmo. Eu acho, ontem saiu a decisão do Alexandre de 40 páginas, né? Nós vamos ver alguns detalhes aqui. Já apontei alguns do texto escrito no Metrópolis, né? Sim, a situação era bastante delicada. Vai para casa, espero que tenha um tratamento adequado. Há todas as medidas cautelares determinadas pelo Alexandre, de maneira a que se cumpra a domiciliar, mas lembrando sempre, a gente também observou isso aqui, que afinal de contas ele é um preso, ele é um detento, né? Ele é uma pessoa condenada. Então ele está submetido às mesmas restrições do ponto de vista de visita, de contatos políticos, etc., que ele tinha na cadeia, com um adicional, né? Ele não receberá visitas, exceção feita, aí estão achando absurdo, não receberá visitas, exceção feita aos advogados e aos filhos. A Michelle, desde sempre, sim, porque, afinal de contas, eles moram juntos, né? E, então, enfim, fez-se aquilo que um monte de gente reivindicava, um monte de gente queria, e aí, e nós vamos pensar daqui a pouco as reações, né? Ao analisar as reações, algumas coisas, eu diria, foram antevistas também aqui. Tem um lado desse pessoal que é óbvio demais, tem outro que não é. Eles são capazes de leituras absolutamente únicas, particulares, um entendimento paralelo, né, da realidade, mas há outras que são óbvias e incorreram no óbvio também, né? Agora sim, Alexandre de Moraes fez bem em dar a liminar, né, em dar a domiciliar, e agora você vê o espírito do presidente já se animou, né? Então, na sexta-feira ele já pode ir para casa. Tomara que vai, que fique bem. Pois é, Reinaldo, tomara, mas tem outro detalhe, né? Porque um dia depois de receber a Michelle, a gente até falou sobre isso, foi um encontro bem breve, 20 minutos, na companhia da sua chefe de gabinete, o ministro Alexandre de Moraes concedeu, então, essa prisão domiciliar para o Jair Bolsonaro,
por razões humanitárias, por um prazo inicial aí já de 90 dias, a contar da data da alta hospitalar, que no caso a gente espera que seja na sexta. Essa decisão fica então sujeita à revisão posterior, daqui a 90 dias, e se faz aí acompanhar dessas medidas cautelares que, né, reproduzem essas restrições a que ele já estava submetido lá no presídio, com o acréscimo aí que não poderia ser diferente da tornozeleira eletrônica. E a diferença é importante, que por hora, como você disse aí, ele não pode receber visita nenhuma, somente dos filhos, dos advogados e dos médicos. Essa decisão fez, claro, se criar aí uma tempestade de teorias conspiratórias. Quais são elas? Então, vamos ver, na reação de cada um, a gente vai percebendo essas teorias conspiratórias. Olha aqui. Eu acho importante destacar que o ministro fez uma síntese. Na verdade, veja só, Rafael, das 40 páginas da decisão dele, 27 dizem respeito à rotina do Bolsonaro na cadeia. Atendimentos médicos, fisioterapia, caminhada, as visitas que ele recebeu nada menos de 40 visitas. Atenção, isso não inclui os familiares. 40 visitas de políticos, de personalidades de fora. Né? O Bolsonaro teve em 56 dias, né? Ele teve 206 atendimentos médicos. Em 56 dias. 206 vezes ele teve atendimento médico. Visitas permanentes, sem necessidade de nova autorização judicial da mulher, dos filhos, no caso, ali 2 dias por semana, né? 40 visitas de terceiros, 18 sessões de fisioterapia, 48 sessões de atividades físicas, assim vai. O que o Alexandre demonstrou, em suma, é que o Bolsonaro está tendo um atendimento exemplar. E eu insisto, ninguém nunca teve uma cela como essa de Jair Bolsonaro. Mas então concedeu a domiciliar por quê? Então o próprio Alexandre está dizendo que ela não seria necessária? Não, ele diz. Existe sim, e ele condescendeu com a argumentação, existe sim o risco da broncoaspiração. Parece que a conversa com a Michelle foi uma conversa importante também, além dos pareceres médicos. O Alexandre cita ali, bibliografia, inclusive, né? Dizendo por que essa domiciliar, então, tecnicamente se justificaria. Bibliografia médica não trata de domiciliar. Bibliografia médica diz da necessidade de ter esse atendimento, essa presença constante, então, de alguém da família. Né? Só que essa mesma bibliografia aponta para o risco de uma sepse, de uma septicemia, caso ele comece debilitado que está, né? Com a imunidade comprometida, até pelo excesso, certamente, de corticoides e anti-inflamatórios, que baixa a imunidade. Então, ele não pode ficar recebendo também, né? Aquilo não pode ser um centro de peregrinação. E isso o ministro deixou claro. Então, pelo tempo da domiciliar, por 90 dias ao menos, cessam-se as visitas, até em benefício, então, da condição de saúde do apenado. Né? Mas isso quem deveria dizer são os médicos. Não, peraí, os médicos estão falando da necessidade da domiciliar justamente em razão da debilidade do Bolsonaro, debilidade física do Bolsonaro. Sendo verdadeiro esse argumento, é compatível com esse argumento médico que justifica domiciliar haver restrição às visitas. Né? Aí, claro, tem muita gente reclamando no campo deles. Olha aí, tá vendo? Mesmo quando toma uma decisão favorável, agora limita não sei o quê. Então, as reações, nós vamos ver aqui, elas vão desde uma reação neutra, apelando ao religioso da Michelle, que é um pouco a coisa dela, né?
até aqueles que fazem aquilo que a gente achava que iam fazer. Usam a questão da domiciliar para fazer proselitismo político. Né? E o proselitismo de cada um também indica o estado da arte, da política e do bolsonarismo e o modo como eles enxergam a realidade.